Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre vocês. E gostaria de trazer uma palavra aqui que eu vim trabalhando nela há algum tempo, né? E deixando que ela viesse entrar no meu coração, né? E pude perceber que por mais que a gente tente esgotar sobre a graça, a gente não conseguiu ainda pregar nem 1% dela. E não diferente daquilo que a gente vem trazendo aqui, domingo após domingo, hoje nós iremos também estar trazendo mais uma palavra da graça de Deus. E o mais interessante é que a graça de Deus, ela é algo assim que está no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada, por onde nós passarmos, nós vamos estar caminhando com a graça. Para onde nós olharmos, veremos graça. Na natureza, na pessoa que está ao seu lado, tudo é graça. Tudo é graça. Não existe nada que eu ou você possa fazer para merecer o ar que nós respiramos. Até o ar que nós respiramos é graça. Eu gostaria de ler um texto, Efésios 2, de 8 a 9. É um dos textos principais que fala sobre a questão da graça. Mas esse texto é só o início, é a porta de entrada para que você possa entender como a graça de Deus nos transforma. E o texto diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, ou seja, presente de Deus. Bom, quem te salvou? Jesus. Jesus que nos salvou. Então, volta no 8. Pois vocês são salvos pela... Então, primeira coisa, graça é uma pessoa. Jesus. Beleza? Vamos lá. Então, por meio da fé, nem a fé, olha só como é que é. Se então somos salvos por meio da graça, e essa graça é Jesus, mediante a fé, e até essa fé que nos foi dada, não é nossa, também é um presente. Não só Jesus, que é o presente, mas também até a fé. E aí continuamos no texto. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é esforço, é descanso. É descanso. Amém, queridos? E aí, eu queria só esse texto para iniciar, para apresentar a vocês que tanto a graça como o descanso é uma pessoa. Jesus Cristo. Amém? A graça de Deus é um dos temas mais profundos que tem. E através dessa graça, nós somos salvos, transformados e capacitados a viver de maneira que glorifique a Deus. Amém? E hoje nós vamos explorar como essa graça nos transforma. Primeira coisa, diz assim: a graça de Deus nos redime. Me ajuda aí, diz aí: a graça de Deus nos redime. O primeiro ato transformador da graça é a redenção. Efésios 1:7. Diz assim: nele temos a redenção,
pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Através da graça somos libertos do pecado. Lembra, pecado está no singular, tá? É o pecado de não crer que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós cremos, somos libertos desse pecado. E recebemos uma nova identidade em Cristo, tá? E recebemos uma nova identidade em Cristo. Não somos mais escravos do pecado, mas filhos redimidos de Deus. Interessante que ali na palavra, quando está assim, em Cristo, esse em, ele está dizendo que não é na força do próprio braço. Porque não há nada que nós venhamos a fazer para merecer essa graça. Senão não seria graça. Sobre a questão da graça, ela nos redimir, né? Tem até um exemplo que às vezes o pastor lhe fala aqui sobre a questão do cordeiro, né? Que é levado. E antigamente, como era feito isso, né? O homem, para redimir os seus pecados, ele pegava um cordeiro e levava para o sumo sacerdote, e ali o sumo sacerdote analisava o cordeiro, e aquele cordeiro, sendo sem mancha, perfeito, ele analisava, sendo sem mancha, perfeito, ele pedia ao homem para colocar a mão sobre o cordeiro, transferindo como se fosse o pecado do homem para o cordeiro, e logo em seguida o cordeiro era imolado, o sangue do cordeiro era derramado. E assim nós percebemos que não é o homem que era examinado, e sim o cordeiro. Nessa questão, da mesma forma, não é você que é examinado diante de Deus, mas sim o Cordeiro Santo, Jesus. E Ele derramou o sangue dele, não fomos nós. A graça, eu quero que vocês entendam aqui, que ela redime também a nossa ansiedade. Hoje vivemos num mundo em que tem se falado muito sobre a questão da ansiedade, sobre pessoas ansiosas, depressivas. E essa é uma questão que o Senhor também já resolveu. O Senhor já resolveu sobre a questão da ansiedade. A palavra remido, ela significa liberto, pago, quitado. Está tudo pago. A remissão, ela só ocorre no derramar de sangue. O Senhor já derramou o sangue dele naquele madeiro. A ansiedade, ela está ligada ao excesso de futuro, ou seja, do futuro. Preocupações com a questão de trabalho, suprimentos, que nos leva a uma fé abalada. Fé abalada. E antes de entrar nesse tema em relação a como a graça de Deus nos transforma, eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre como a nossa fé ela pode ser abalada. Talvez você já se perguntou, como? Uma hora eu acredito, outra hora me pego em meio à dúvida. Será que realmente é isso? São sinais de fé abalada. A palavra de Deus diz que o diabo, ele fica rugindo como um leão,
Satanás, ele fica rugindo como um leão. E aí você fica ouvindo aquela voz assim: e esse teu sonho aí vai se realizar não? Não, não vai. Gravidez? Não. Ah, aquele emprego, aquela promoção? Esquece, isso não é para você. Isso é o diabo. Lembra-se que a palavra diz que ele fica rugindo como um leão. Mas sabe o que acontece? A gente cai. O leão, o propósito dele não é rugir, é atacar. Ele ruge para amedrontar. Satanás, ele tem feito isso com os crentes durante séculos e séculos e séculos, rugindo como leão. E muitos crentes têm dado ouvido a esse rugido. Só que é um rugido falso. Porque o verdadeiro leão da tribo de Judá ruge para você todos os dias dizendo: filho, eu sou contigo. Filho, você é mais que vencedor em mim. É isso que o leão da tribo de Judá tem rugido todos os dias. Por que então dá ouvido a um que se parece como um leão? Até nisso ele é enganador. Confie no verdadeiro leão da tribo de Judá. E queridos, interessante que uma vez eu contei uma piada aqui, uma história, sobre a questão de ser mais que vencedor, né? Talvez você se pergunte, como assim? Eu não consigo ainda entender como a Bíblia diz que eu posso ser mais que vencedor, né? Talvez você já fez a pergunta, às vezes eu me fiz, mas eu ouvi uma historinha e interessante que ela explica um pouco sobre isso. E eu vou falar aqui para vocês. Quem é que já assistiu MMA? Aquelas lutas, né? Pode levantar a mão, porque fica com vergonha não, né? Aquele trem doido lá, né? O octágono, que trem lá, que a galera fica lutando lá, dá de sangue para tudo quanto é lado. Aí tu imagina a situação. O cara entra no ringue, né? Contra o seu adversário, né? Se preparou, né? E começou a lutar. Primeiro round, vai, pum, toma aqui. E nisso ele está concorrendo ao cinturão de ouro e mais um prêmio lá de 2 milhões de dólares. Beleza? O cara se matando lá, meu amigo, se matando e tomando porrada daqui e dali, chute, canelada, é Muay Thai, é tudo na vida ali que o cara vem. E o cara vai o primeiro round, vai o segundo round e nada do oponente cair. O cara toma pancada na cabeça, na cara, no nariz, aquele trem tudo torto. O cara já está todo deformado. E aí no último round o cara dá um golpe que consegue derrubar o teu oponente. Mas o cara no final, meu amigo, a cara do malandro tá toda detonada. É nariz para um lado, boca para o outro, sem dente, aquele trem, tudo destruído. O cara tá todo moído. Mas ele tá lá no final, levantando o cinturão dele e o checão lá de 2 milhões. E aí esse homem, feliz, mas todo destruído, vai para casa. Com o cinturão e o cheque lá de 2 milhões. Quando ele abre a porta da casa, assim, bate na porta, e a mulher abre a porta, a mulher olha para a cara dele e fala: nossa, quem é você? Nem reconhece. Aí ele levanta o cinturão para a esposa, mostra aquele checão de 2 milhões e fala assim: amor, eu venci, eu sou vencedor. E a mulher olha para ele, pega o checão e fala assim: mas eu sou mais que vencedora, porque não precisei lutar para ganhar esse prêmio, agora eu vou para o shopping gastar.
O homem, ele venceu, não venceu? Mas quem foi mais que vencedor nessa história? A esposa. Queridos, assim também foi com Jesus. Foi ele que sofreu tudo. Foi ele que passou por todas as pelejas, todas as lutas. Ele que derramou o sangue naquele madeiro. E ele chegou assim, querido, e apresentou o cheque da vida eterna para nós. E falou: eu venci, mas vocês, meu filho, são mais que vencedores através de mim. Aleluia, Pai. É o teu nome, Pai. É no teu nome, Pai. Oh, Senhor, tu és maravilhoso, Papai. E queridos, voltando então, isso tudo que Jesus passou foi por uma questão. A terra foi amaldiçoada. Diga para a pessoa do seu lado aí: a terra foi amaldiçoada. Como assim? Gênesis 3,17 nos revela isso. 3,17 diz assim, eu vou ler aqui do meu, está aqui projetado. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comestes a árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos, ou seja, com dificuldade também, te produzirá e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E aí você olha uma palavra dessa, a lei começa a ferver dentro, né? Tá vendo? É do suor, é do meu suor. Viu? Não tem nada de graça. Guarda essa palavra suor. Querido, espinhos e cardos significa questão de dificuldade. Imagina ali, as pessoas aqui, tem muita questão de plantação de café. E embaixo do café, nasce aqueles matos, aqueles capim, e aquilo ali precisa tirar. Imagina se não tivesse aquilo ali, seria top, né? Tudo limpinho, bom, bonitinho, show de bola. Mas não, você vai colher, mas você tem que ralar para tirar aquilo ali. Então, com suor. E interessante nesse texto, que Jesus, ele não, o Senhor, né, Deus, Jesus, ele não amaldiçoou Adão. Maldito é você, Adão. Não, maldita é a terra, por culpa dele. Mas maldita é a terra, tá? Não é Adão. Então vamos lá. Isso tem que ficar muito claro. Guarda a palavra suor. Suor, ele é símbolo de esforço, sacrifício, luta e muitas vezes indicado como fruto de esforço humano. Beleza? Então, calma aí. Jesus nos salvou. Antes, o plano original era para que nós pudéssemos viver aonde? No Éden. Lembra? Jardim de maravilhas, né? Foi plantado. E devido à questão do pecado ter entrado, a terra ela foi amaldiçoada. Então, com dificuldade, com suor do rosto, o homem deveria trabalhar para se sustentar. Mas o plano original era para que o homem viesse a desfrutar de tudo aquilo que havia sido criado com o Senhor. Tanto é que o homem foi criado no último dia. Ele não precisou fazer nada. Quando o homem chegou, a plenitude da criação já estava disposta para o homem. E interessante é que
quando o homem ele peca e o Senhor ele amaldiçoa a terra e tira o homem do jardim, o propósito original é trazer o homem de volta ao jardim. E esse jardim é a presença do Senhor, para que o homem possa viver debaixo da graça e do favor dele novamente. Mas para que o homem voltasse ao jardim, era necessário uma coisa antes: a remissão da terra. Lembra que Jesus fez um passeio com os discípulos na noite em que foi traído? Para onde Jesus foi? Quem se atreve aí a chutar? Para onde Jesus foi? Assim, não é na noite que ele foi preso, para que fica melhor para você. Ele foi orar. Alguém sabe o lugar? Getsemane. Então vamos lá. O que Jesus remiu no Getsemane? Talvez você nunca percebeu essa parte da história. Mas Jesus não foi lá somente orar. Tinha algo ali que precisava ser tratado, precisava ser acertado. Tinha uma dívida e Jesus foi lá pagar essa dívida. Vamos ver. Então, o que o Senhor remiu lá no Getsemane? Diga comigo: estresse, medo e ansiedade na mente. A nossa mente nos sabota a todo momento. E esta é a primeira área que o Senhor deseja remir em nossas vidas. É a nossa mente. Isso porque a falta de paz te leva a tomar decisões impensadas. Você perdeu a tua paz. Agora é com o suor do teu rosto. É pesado demais. Você não consegue. Então, o Senhor, até isso, o Senhor pagou em nosso lugar. Hoje nós ficamos sem paz, com medo, estressado, sem necessidade. É porque é uma luta, é uma batalha que ocorre aqui em nossa mente. Por isso que Paulo diz que nós precisamos batalhar na questão da mudança da nossa mente todos os dias. É uma batalha constante que você passa todos os dias. E todos os dias você precisa dizer: eu sou filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Marcos 14, 32, 42. Mas eu só quero que coloque até o 34 só. Diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí Lucas 22, 44, diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo aonde? Sobre a terra. Antes de você voltar ao Éden, o Senhor precisava remir a terra também. Sabe por quê? Porque senão você poderia voltar ao Éden, querer trabalhar com o teu próprio braço. Quando o Senhor, ele vai para o Getsemane, e ali ele derrama gotas de sangue sobre a terra, suor, ele suou. Então ele remiu tanto o teu esforço, quanto a terra. O sangue é o único remédio
que consegue remir, consegue libertar. O sangue de Jesus, ele remiu do teu esforço e remiu a terra. E lá vamos nós. Getsemane, sabe o que significa? Lagar de azeite. Lagar de azeite. E seja, lagar significa o quê? Trabalho, esforço. E azeite na Bíblia? Você sabe o que significa? Espírito Santo. Na maioria dos textos, azeite representa o Espírito Santo. E sabe o que isso quer dizer? O homem descansa para o Espírito Santo trabalhar. Enquanto o homem descansa, o Espírito Santo trabalha. Pois se o homem continuar trabalhando na força do seu próprio braço, o Espírito Santo ele não pode fazer. Mas quando você descansa, é o Espírito Santo que assume o controle. Queridos, dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Pois o Senhor disse que o homem trabalha com o suor. Suor tornou-se símbolo de maldição. Caso contrário, o homem voltaria ao Éden. Como? Na força do braço. Mas o Senhor ele precisou tratar também isso. E aí, Éden significa o quê? Lugar de desfrute. Como se ele não tivesse tratado, o homem poderia desfrutar, se ele confiasse ainda na força do braço. É a mesma coisa do Senhor está dizendo o seguinte: ei, eu já resolvi o problema todo, está tudo resolvido. Agora eu estou te trazendo para a presença do Pai. Não é para você fazer coisas, não. É para você ver o que eu posso fazer através da sua vida. Descansa em mim. E aí, queridos, nesse pensamento, nesse entendimento, a gente começa a descansar e a experimentar o favor de Deus em nossas vidas. Pois hoje, o único esforço que o Senhor requer de nós é o de entrar no descanso. Esse é o único esforço que o Senhor quer nos dar. Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Por causa disso, o Senhor não aceita o suor em sua obra. Na casa de Deus, tudo deve ser feito dentro do descanso. Se tem suor, está errado. Se o que você está fazendo é peso, é suor, está ruim, está errado. Sabe por quê? Ezequiel 44:18. Olha o que diz. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. O suor, ele se torna símbolo de maldição. Se está suando, para. Vá para o Espírito Santo. Pede entendimento. Pede clareza, que o Espírito Santo vai te dar. O primeiro sinal de que você está indo com a tua força é o suor. Então, estou suando. Para. Vá para o Senhor. Vê o que o Espírito Santo está falando. Porque talvez você ainda está ouvindo o diabo rugindo. Mas abre o teu ouvido para ouvir o verdadeiro leão da tribo de Judá. Na cruz, querido, o Senhor Jesus nos redimiu do pecado para a salvação. No Getsemane, Ele nos redimiu da ansiedade, do estresse e do medo na mente. Amém?
E continuando a navegar nessa palavra da graça, nós também entendemos que a graça de Deus, ela nos renova. E o renovo, ele é maravilhoso em nossas vidas. Tito 3,5 diz assim: Tito 3,5: Ele nos salvou, não por causa de obra de justiça que tivéssemos feito, mas devido à sua misericórdia. E Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? A graça nos renova espiritualmente, nos dando um novo coração e uma nova mente. E esse processo de renovação nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Entenda, a tua mente, ela te sabota todos os dias. E é uma batalha constante. Teve o curso aqui na segunda-feira, e o pastor ele falou sobre uma questão que eu gostaria de estar trazendo aqui, que é interessantíssimo. E é sobre a questão da lei do Espírito. E isso é interessante, nessa questão da renovação, né? De sermos renovados pela graça. O Espírito de Deus, ele nasce no homem. O homem, ele nasceu da carne e tem o nascimento do Espírito, tá? Romanos 8:2 fala um pouco sobre isso. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Correto? Então, o Espírito, ele está pronto. A batalha ocorre em nossa mente. O Espírito está a todo momento, ele está pronto. Então, quando Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou, uma outra lei foi liberada, a lei do Espírito. Não, ele não retirou as 10, né? Os 10 mandamentos ou as 613 leis, né? Não. Ele cumpriu, mas liberou uma outra lei que sobrepõe todas elas. É a lei do Espírito de vida. E para você entender melhor isso, eu quero contar aqui uma situação sobre as leis da física, né? O pastor até comentou sobre a lei, né, da gravidade, né? A lei da gravidade foi descoberta por Isaac Newton, né? Então tudo que sobe desce, né? Então a gravidade ela puxa, trai. Mas entenda, para você vencer essa lei, né? Vou dar o exemplo do avião aqui, como o pastor falou. O avião, ele para vencer essa lei da gravidade, ele precisa de uma outra lei, que é a lei da propulsão e aceleração. Quando o avião ele está parado, ele não consegue levantar. Ele precisa de ter uma aceleração, né, e a propulsão. E aí ele vence a barreira da lei da física da gravidade, ele se mantém. Enquanto ele estiver sendo dominado pela lei da aceleração e propulsão, ele continua no alto. Mas no momento em que aquilo ali cessar, ele cai. Enquanto você estiver na lei do Espírito do Senhor, você continua voando, voando, voando e voando.
Mas se em algum momento você quiser andar na lei do teu esforço próprio, você decai da graça. Continue na lei do Espírito de vida. O Senhor nos chamou para viver acima de qualquer outra lei, a lei do Espírito de vida. Queridos, não tem como. A graça do Senhor nos constrange, nos liberta, nos transforma. E a graça de Deus também, ela nos fortalece. A graça não apenas nos salva, mas também nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida. Em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, é a graça de Deus que nos sustenta e nos dá poder para perseverar. A graça de Deus, ela nos fortalece de uma tal forma que não tem como explicar. Não tem como. A gente às vezes se depara com situações que a gente... Mas como eu estou passando por essas situações? E quando você vai ver, a graça e o favor de Deus estão sobre você. Lembra-se, a mente, ela precisa estar cativa, presa ao Senhor a todo momento. Porque também a todo momento, Satanás vem rugindo como um leão. Outra situação também, que a graça nos traz, a graça também ela nos ensina. Diz comigo assim: a graça de Deus nos ensina. Tito 2, de 11 a 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A questão ali, aonde que diz que Deus se manifestou, esse se manifestou traz a pessoa de Jesus. É através de Jesus. A graça de Deus, ela nos educa e nos guia a viver uma vida que agrada ao Pai e afasta-nos das coisas que nos afastam da sua presença. Interessante que tudo que a gente tem escutado, né, no curso, nas pregações de domingo, muitas pessoas têm aprendido a respeito da graça. E aquelas que têm começado a mudar a sua mente e a entender sobre a grandeza e a profundidade da graça, têm vivido dias maravilhosos, têm experimentado o favor. Às vezes passam por dificuldades, mas sabe que o Senhor está com ele. É como um texto que diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois a tua vara e teu cajado e a presença do Senhor está com ele. Por mais que nós escolhemos andar, às vezes, nesse vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Começa a dizer para o teu coração, para a sua mente, que você é filho amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. E além da graça de Deus nos ensinar
A graça de Deus também nos transforma em embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios 5:20, nós lemos o seguinte, aonde Paulo declara: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Embaixadores, nós somos representantes de Cristo. Por onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no teu bairro, na tua vizinhança, seja aonde for, por onde você estiver, você representa Cristo. O mundo, ele só consegue enxergar Cristo em nós. O mundo só vai conseguir enxergar Cristo, quem é Cristo, através da minha vida, da sua vida. E o interessante que é através do amor que nós temos um para com o outro. Não o nosso amor humano, mas é o amor de Deus que está em nós. Porque em nós, tirando o Espírito Santo, não tem coisa boa nenhuma. Mas o amor e o Espírito Santo que está em nós nos leva a amar o nosso próximo. E nesse amor nós representamos Cristo, que nos amou de forma incondicional. E o interessante disso é que quando as pessoas começam a olhar e falam assim: isso é diferente, algo diferente tem em você. Como é que você pode me amar se eu fiz tudo isso de mal para você e você ainda continua me honrando? Aí é a hora de você falar: é Jesus na minha vida. Queridos, tudo, se não for debaixo da graça, é obra humana, não se sustenta. Então, assim, que nós possamos passar a nossa imagem, a imagem do Criador, por onde nós passarmos. E a graça também de Deus, ela nos enche de esperança. A graça de Deus, ela nos enche de esperança. Romanos 5:2 diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça, ela nos assegura que, independentemente das circunstâncias, seja ela presente ou futura, temos uma esperança eterna, gloriosa em Cristo Jesus. A tua esperança não pode estar nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, porque senão você esmorece, você se enfraquece, você se entristece. Mas quando nós colocamos a esperança naquele que é o único digno de receber todo louvor, toda adoração, aí, meu amigo, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. A esperança do Senhor para nós é que nós o esperamos com fé, crendo que o Senhor está conosco todos os dias. E por onde nós passarmos, nós possamos levar essa mensagem da graça, essa mensagem do amor um pelos outros, que o Senhor tem nos ensinado dia após dia. E eu gostaria que você, fazer um momento aqui, você fechasse os seus olhos agora. E nesse momento,
eu gostaria que você começasse a colocar para o Senhor coisas que estão vindo agora na sua mente, coisas que têm feito você suar, coisas que têm feito você se estressar. Começa a colocar diante do Senhor. Abra o teu coração agora nessa noite. Estamos num ambiente propício para isso. O Senhor, Ele está aqui, querido. Ele quer ouvir a tua voz. Saiba que a graça de Deus, ela é verdadeiramente transformadora. Ela nos redime, nos fortalece. Ela nos ensina, nos transforma em embaixadores de Cristo e nos dá esperança. Que nós possamos sempre viver à luz dessa graça maravilhosa, permitindo que ela transforme cada área de nossas vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Oh Senhor, como é maravilhoso, Pai, como é maravilhoso, Papai, viver debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos, ó Pai, deixar que a Tua graça inunda a nossa mente, ó Pai. Que nós não venhamos dar ouvidos, ó Pai, ao rugido daquele que se parece como um leão, mas que nós possamos, ó Pai, dar ouvido e abrir o nosso coração para aquele que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Que o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, esteja cativo somente ao Senhor. Que o nosso suor, ó Pai, cesse de uma vez por todas, ó Pai. E que nós possamos ter entendimento, ó Pai, que lá no Getsêmani foi o Senhor que remiu todas as coisas. Na cruz o Senhor remiu todas as coisas, Papai. O que cabe a nós, Papai, é apenas nos esforçar para entrar no Teu descanso. O que cabe a nós é confiar. O que cabe a nós é receber a fé, a mesma fé que o Senhor nos deu para crer no Teu Filho Jesus. Senhor, eu Te agradeço, Pai, por essa noite. Te agradeço, ó Pai, por cada vida aqui presente, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por cada família aqui representada. Que a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor estejam sobre eles. E que a partir de hoje, ó Pai, comece uma renovação na mente de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se é para o Senhor, fica de pé então. Fica de pé então, queridos. E vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
acabando comigo. Preciso caminhar só para ti. Só para ti. Caminhar só para ti. Amém, queridos? Hoje é noite de festa, querido. Hoje é noite de festa. Queridos, o Senhor, Ele se alegra com os louvores que saem da nossa boca. Amém?